Good morning, everyone! Nós vamos começar aí a nossa live de hoje. Então, quem tiver aí já pode vir entrando, já pode compartilhar a live aí com os amigos que precisam aprender inglês, que precisam estudar de uma forma melhor. Hoje nós vamos falar sobre estudo, como que a gente pode melhorar o nosso estudo para, consequentemente, melhorar a nossa aprendizagem, né? Então, nós vamos conversar aí sobre isso. Então, pode ir chegando, vamos compartilhar, convidar aí os amigos para a gente poder estudar e aprender hoje. Hello, Joyce, my student! Quem tiver aí já pode falar se o áudio tá ok, pra gente poder começar o nosso bate-papo, right? Então, hoje nós vamos conversar aí sobre teorias de aprendizagem. Então, quais são os estilos de aprendizagem para você achar o seu e conseguir estudar melhor, conseguir aprender melhor, tá? Então, nós vamos falar aí sobre duas teorias. Nós vamos falar sobre a teoria Vark e a teoria Kolbe. Eu vou explicar cada uma das duas e já vou dar dicas como que a gente pode observar melhor qual que é a maneira da gente aprender melhor, aprender mais fácil e para a gente poder identificar quais são as maneiras e o que eu devo fazer, né? Ok, eu descobri que eu aprendo melhor assim, mas como que eu devo estudar, então, já que eu aprendo melhor assim? Nós vamos conversar sobre isso, tá certo? Antes da gente começar a falar sobre essas teorias, eu queria agradecer imensamente todo mundo, porque esse fim de semana passado, nós chegamos aos 1000 inscritos no canal no YouTube. Eu tô muito feliz. Essa construção, essas pessoas aí junto, compartilhando ideias, aprendendo inglês, conseguindo aí caminhar melhor, não, me deixa muito, muito feliz. Então, eu tô muito feliz e agradecida com esses 1000 inscritos, essa marca que conquistamos aí esse fim de semana no nosso canal no YouTube. Então, queria agradecer a todos vocês por estarem comigo e vamos continuar juntos pra gente aprender inglês cada vez mais e cada vez melhor, ok? So, let's start our talking today. Vamos começar aí a nossa conversa de hoje. Como eu disse, nós vamos conversar sobre duas teorias de estilos de aprendizagem, tá? Eu fiz uma enquete nos stories ontem e perguntei, né, se vocês já tinham se sentido perdido em algum momento do estudo de vocês, seja na escola regular, seja numa faculdade, num curso técnico, num curso qualquer, curso de inglês, um curso de pintura, de artesanato, enfim, não importa o que seja. Se você, quando estava aprendendo algo, tentando aprender algo, se sentiu perdido, achando que não conseguia sair do lugar, todas as pessoas que responderam essa pergunta responderam que sim, que já se sentiu perdido em algum momento do estudo. E eu perguntei também se vocês já tinham pensado em como que vocês aprendem melhor. Pouquíssimas pessoas falaram que já pensaram nisso, tá? Hello, everybody. Hello, Alex. Hello, Glaucia. Hello, everybody. Então, a maioria das pessoas falou que nunca tinha pensado como que eu aprendo, como que eu consigo estudar melhor. Poucas pessoas falaram que já pensaram nisso. E eu perguntei se vocês já conheciam as teorias dos estilos de aprendizagem, as teorias Vark e a teoria Kolbe. E todas as pessoas que responderam que não, que nunca ouviram falar. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje, ok? Primeira coisa, o que é esse estilo de aprendizagem? Estilo de aprendizagem é como que cada um de nós, cada ser humano, aprende qualquer conteúdo, né? Então, seja, como eu disse, aprende um esporte, aprende uma matéria na escola, na faculdade, um idioma novo. O que você estiver estudando, você tem um estilo de aprendizagem, você tem uma maneira ou algumas maneiras de aprender melhor. Se você sabe disso, você consegue incluir no seu dia a dia, consegue incluir nos seus estudos e, consequentemente, vai aprender melhor, mais rápido, tá certo? E aí, Bruna, todo mundo tem um estilo? Todo mundo tem pelo menos um, tá? Pelo menos um predominante. Então, vai ter um que vai sobressair para cada um de nós,
mas a gente tem outros aí que ficam na lateral, digamos assim, tá? Mas a gente sempre tem um estilo de aprendizagem predominante, tá certo? Então, vamos começar com a teoria VARK. A teoria VARK, ela fala, esse nome, né, essa palavra VARK, V-A-R-K, é um acrônimo no inglês que representa os 4 estilos de aprendizagem, tá? Então, esse V é de visual, visual, a pessoa que aprende melhor vendo. Eu vou explicar cada um com calma, mas é a pessoa que ela é mais visual. O A é de... Eu tô colando aqui para eu não sair da ordem, tá, gente? Então, eu fiz aqui o meu dever de casa, meu planejamento, para dar essa aula de vocês, como todas as aulas que eu dou, claro. O A é de auditivo, quem é auditivo, né? Vem do inglês auditory. O R é de leitura, que aí eles juntaram tudo na leitura, mas é leitura escrita. Então, do inglês read and write. Então, é a pessoa que aprende melhor lendo e escrevendo. E o K é de sinestésico, que do inglês kinesthetic, que aí é com K. Por isso, então, a palavra, o nome da teoria é VARK. Visual, Auditory, Read, Write, Kinesthetic. Então, são as pessoas, né? Os estilos de aprendizagem. Visual, auditivo, leitura escrita, são juntos, e sinestésico. Tem um quinto que já começou a existir, né? Que os estudiosos estão falando sobre. Um quinto estilo de aprendizagem nessa teoria, que seria uma pessoa que ela se adapta a qualquer estilo. Então, nós vamos falar desses 5. A teoria, basicamente, são 4, esses 4 que eu falei com vocês. E aí, o quinto, ele ainda é novo, mas aí eu já vou explicar e vou trazer para vocês também. Bruna, primeira coisa, por que você está trazendo isso pra gente? Por que isso é importante? Eu descobri a importância do estilo de aprendizagem, da maneira que a gente aprende, quando eu estudava inglês. Eu já contei isso aqui algumas vezes. Hello, quem tá chegando aí. Eu já contei algumas vezes a minha história, mas eu vou falar um pouquinho novamente para incluir essa questão da aprendizagem. Eu comecei a estudar inglês quando eu era criança, foi um desejo meu, e aí a minha família conseguiu e me colocou num curso de inglês, onde eu comecei a estudar, e aí quando eu era adolescente eu já comecei a dar aulas particulares, né? Tanto de inglês quanto de reforço escolar. E aí, eu estudando, eu sempre fui muito observadora comigo mesma. E quando eu estudava, eu observava que tinha coisa que eu gostava, tinha coisa que eu não gostava, tinha coisa que, quando o professor dava aula daquele jeito, eu aprendia, e quando ele dava daquele outro jeito, eu ficava boiando, eu não entendia nada. E aí eu comecei a observar isso. E aí eu comecei a observar que eu era muito agitada e que eu só aprendia se eu estivesse fazendo alguma coisa. E eu sou muito agitada. Quando eu era criança, eu não conseguia ver filme, pra vocês terem uma ideia. Eu perdia as partes do filme porque eu tinha que levantar, eu conversava, eu fazia alguma outra coisa, e até hoje eu sou assim. O bom é que hoje a gente tem Netflix, Amazon Prime, a gente pausa o filme, a série, a hora que a gente quer, e eu pauso toda hora. Mas enfim, eu sou uma pessoa que eu preciso estar fazendo algo. Então eu até tenho aqui, às vezes, caneta, alguma coisa para pegar. E aí eu fui descobrindo isso. Eu concentro melhor quando eu faço 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Por que isso? Eu comecei a estudar dessa forma porque eu vi que era melhor para mim. Eu aprendia mais rápido, mais fácil, ok. Mas depois que eu formei no inglês, depois que eu já estava na faculdade, né? Eu não fiz faculdade de letras, eu sou de formação engenheira, eu tentei ir para outros caminhos, mas o inglês não deixou e eu vim para ser professora de inglês mesmo. Então, depois de anos, eu fui buscar o porquê disso. Aí que eu fui pesquisar. O que é isso? Aí eu descobri os estilos de aprendizagem, descobri como que cada pessoa aprende melhor, estuda melhor, e comecei a incluir isso nas minhas aulas de inglês. E eu vi a diferença que fez, o quanto que os meus alunos, sejam de sala de aula, seja do curso, seja de uma aula particular, o quanto que eles evoluíram melhor e mais rápido porque eu comecei a aplicar essas técnicas. Então, por isso que eu vim trazer para você hoje, porque é algo muito importante e é algo que pode te ajudar
muito. Seja você meu aluno lá no curso Be Ready, seja você aluno de qualquer outro curso, se você faz uma faculdade, se você estuda sozinho, se você estuda para concurso, não importa. É algo que vai te ajudar em qualquer aspecto de aprendizagem da sua vida. Então, eu estudei mais a fundo, descobri essas teorias e comecei a aplicar técnicas que a teoria nos ajuda a incluir na sala de aula, nas aulas de forma geral. Então, eu disse dessa teoria VARK, que fala sobre 4 estilos de aprendizagem, né? O visual, o auditivo, leitura escrita e o sinestésico. Eu descobri que eu sou sinestésica. Essa questão de eu ser agitada, de eu ter que fazer outra coisa para concentrar. Eu sou sinestésica, mas eu vou explicar todos para vocês, tá? Hi, Leandro. You are an English teacher too. Welcome. Thank you to be here. Que bom que você está aqui. Obrigado por estar aqui e seja muito bem-vindo. Todos nós temos que sempre aprender mais, né? Então, que bom ter aí mais um English Teacher pra gente ter um bate-papo, uma troca bacana aqui hoje, ok? Qualquer momento, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, que em algum momento eu paro aqui e tiro dúvidas de vocês, tá? Mas aí eu vou começar a falar então com o primeiro, visual. O que é uma pessoa visual? É uma pessoa que ela é muito apegada ao sentido visual mesmo. Então, ela gosta de ver coisas. Então, ela gosta de ver imagens, cores diferentes. Então, é uma pessoa que ela usa muito do visual. Então, é uma pessoa que quando ela vai ver um filme, ela presta atenção na cena, no figurino, nas cores da imagem. É uma pessoa que vê muitas fotos, que gosta disso tudo, tá? E em relação ao estudo, é uma pessoa que aprende mais com estímulos visuais. Então, ela aprende mais vendo imagens, quando ela vai fazer alguma anotação, ela pode fazer anotação com canetas diferentes, cores diferentes, para ficar mais chamativo. Então, é uma pessoa que ela aprende melhor se ela tiver estímulos visuais. Como que eu posso ter estímulos visuais nos meus estudos, Bruna? Você pode fazer desenhos para você memorizar. Então, você pode, enquanto faz suas anotações, além de usar e abusar das cores, porque é um estímulo muito grande, você pode, usar canetinha colorida, caneta colorida, adesivos, tudo para realmente te chamar a atenção. Você pode fazer desenhos. Ai, teacher, mas eu não sei desenhar. Não importa, é as suas anotações, né? Então, é aquilo que vai te fazer memorizar, aquilo que vai te fazer aprender melhor. Então, as pessoas que são visuais gostam muito de mapas também, né? Organogramas, aqueles esquemas visuais para poder memorizar melhor. Então, você pode fazer os seus próprios esquemas, gráficos, desenhos. Isso tudo vai te estimular e vai te fazer a memorizar melhor e mais rápido e mais fácil o conteúdo que você estiver estudando. Como que eu sei se eu sou visual, Bruna? Então, o ideal é a gente fazer um teste com psicólogos para a gente poder realmente ter um embasamento melhor. Mas existem uns testes, alguns quiz na internet. Eu vou deixar linkado no vídeo aqui depois para vocês, quando eu postar o vídeo no IGTV e no YouTube. Eu vou deixar um link de um teste para vocês fazerem. Mas vocês podem se observar também. Como eu disse, uma pessoa visual, ela é muito atraída por estímulos visuais. Então, é uma pessoa que se ela entra no ambiente, se você entra no ambiente e você repara mais as cores, os objetos, os tamanhos daqueles objetos, se isso te chama muita atenção, quando você olha para uma pessoa, o que te chama mais atenção? A voz, a conversa da pessoa, o jeito da pessoa ou o visual dela? Se ela tá com o cabelo arrumado, qual que é a cor da roupa, qual que é a cor da maquiagem, se ela tá com esmalte na unha, não, os visuais aqui, se me observarem, Jesus Christ, teacher não fez a unha essa semana, então os visuais provavelmente já observaram isso, que na maioria das vezes tem vezes que eu tô com esmalte colorido, tem aula que eu tô sem esmalte nenhum, então os visuais observam muito isso, tá? Mas
Só sabendo isso eu vou saber se eu sou visual ou não? Não, vamos comparar com os outros, né? Então, o segundo estilo de aprendizagem da teoria VARC é o auditivo. O que é a pessoa auditiva? É a pessoa que ela é atraída por estímulos da audição, por sons. Então, é uma pessoa que gosta muito de música, é uma pessoa muito musical, ou ela toca instrumento, ou ela escuta muita música. É uma pessoa que se liga muito à questão de áudio. A voz da pessoa, o tom da voz da pessoa pode relaxar ou pode deixar nervoso, pode deixar agitado. Se a pessoa que é auditiva entra num ambiente muito barulhento, aquilo vai incomodar, né? Então é uma pessoa que geralmente precisa de silêncio para se concentrar, mas é uma pessoa também que aprende muito com sons. Então, se tiver um som único, por exemplo, a voz da professora ensinando a aula, a pessoa consegue concentrar naquilo e aprender melhor. Então, uma pessoa auditiva, ela aprende muito com sons. Então, é uma pessoa que consegue escutar uma aula sem precisar prestar atenção, vendo, por exemplo. É uma pessoa que escuta muito rádio, né? Eu não sou nada auditiva, nada. E apesar de eu gostar muito de música, eu não consigo ouvir as coisas simplesmente. Eu tenho muita dificuldade. Eu não consigo ouvir rádio, para vocês terem uma ideia. Se tá passando uma reportagem no rádio, eu não consigo prestar atenção. Então, eu tenho essa dificuldade. Muitas vezes eu até brinco, né? As pessoas às vezes estão falando comigo, eu tô olhando pra pessoa, mas às vezes não tá entrando nada. Então, eu tenho essa dificuldade. E quando eu descobri isso, eu melhorei muito o meu estudo, né? Porque antes eu ficava martelando, eu tenho que escutar certas coisas aqui para treinar o inglês, mas tem outras maneiras para pessoas que não são auditivas. O meu marido, por exemplo, ele é super auditivo, ele não precisa ver nada, ele escuta muito bem. Só que se tiver muito barulho, se tiver muitos áudios ao mesmo tempo, ele fica confuso e não consegue fazer nada. Ele consegue prestar atenção em um único som. Então ele tá lá trabalhando e aí ele fica com o fone. Aí ele escuta rádio. Ele gosta muito de escutar rádio, podcast. É uma ótima ferramenta para estudar inglês para quem é auditivo. Para mim não serve, né? As pessoas até me perguntam: Teacher, qual podcast que você indica? Qual podcast que você gosta? Eu não gosto de nenhum, mas é porque para mim não serve, pro meu estudo não serve, tá? Eu não sou nada auditiva. O meu marido, ele escuta podcast, rádio, reportagem, tudo por som. Agora, se eu for lá e começar a falar na cabeça dele, ele já não entende nada, porque são dois sons diferentes, né? Então ele tem que parar um, prestar atenção no outro. As pessoas auditivas geralmente são assim. Trabalham melhor no silêncio ou com apenas um som. E para estudar inglês, o que a gente pode fazer? Estímulos sonoros. Pessoas que são auditivas podem usar e abusar de estudar inglês com músicas, as aulas com música que nós temos lá no canal no YouTube, inclusive, né? English with Sounds é ótimo para quem é auditivo. Treinar com apenas áudios, pegar áudios eletrônicos, os vídeos que eu posto lá no canal também, você pode só ouvir, vai te estimular muito mais. Os próprios podcasts que eu citei aqui, que são reportagens, aulas, conteúdos só falados, igual rádio. Você pode usar e abusar disso. Então, eu tô estudando para concurso. Grava a aula, né? Pega o áudio da aula do professor e vai escutando. Para quem é auditivo, isso funciona muito bem. O terceiro estilo de aprendizagem é a leitura escrita. Mas, teacher, leitura escrita não estaria dentro do visual? Um pouco, tá? Então, a pessoa que ela é visual, ela tem um pouco do estilo de aprendizagem de leitura escrita e vice-versa, tá? Eles estão um pouco interligados, sim. Leitura escrita, então a pessoa aprende muito lendo e escrevendo, né? Então, ela aprende com textos, textos às vezes que tem imagens também, né? Se ela for um pouco mais visual também. Então a pessoa estuda muito bem por livros, artigos, reportagens, dicionários, textos online. Então é uma pessoa que ela tem muita facilidade em ler, entender e já aprender, tá? Então é uma pessoa que tem muita facilidade nisso. Hello guys, Pamela, Marcelo. Sejam bem-vindos aí no nosso bate-papo de como aprender e estudar melhor. Então, a pessoa que ela lê
ela tem essa facilidade, né, de aprender lendo e escrevendo, ela pode usar e abusar de boa parte do que a gente tem na internet, né? Reportagem, textos, artigos, redações. É uma pessoa que tende a anotar muito, né? Então ela para você memorizar melhor e mais fácil, você pode fazer as suas próprias anotações, fazer listas de informações da aula, tópicos, depois vir redigindo aqueles tópicos, fazendo como se fosse uma redação, um texto único. Essa é uma maneira muito boa para quem aprende dessa forma, para quem tem esse estilo de aprendizagem mais aguçado, a leitura e a escrita. Então, geralmente, quem tem muito aguçado a leitura e a escrita, no inglês, se dá super bem com a gramática, por exemplo. Porque a gramática, ela é muito isso, né? A gente precisa ler, escrever, é uma estrutura, né? Tem todo um raciocínio lógico, a estrutura, tem algumas regras. Então, são pessoas que se dão muito bem com a parte gramatical dos idiomas, certo? E aí, o último, né, dentro da teoria VARC, mas tem mais um que eu vou citar com vocês, mas o quarto estilo de aprendizagem é o sinestésico, que é o qual eu me enquadro. Essa pessoa, ela aprende melhor com a prática. Então, é uma pessoa que não adianta muito você só falar, só ver, não adianta. A pessoa tem que fazer. E assim, ela consegue aprender melhor. Então, o que os sinestésicos podem fazer? Então, primeiro, né, como que a gente pode se identificar como sinestésico? São pessoas geralmente agitadas, são pessoas que têm dificuldade de concentração em uma única coisa, né, ter um hiperfoco. Nossa, foquei total aqui nesse estudo durante 2 horas. O sinestésico não vai fazer isso, ele tem dificuldade disso. Ele precisa de atividades concretas, então atividade física, atividade manual. É uma pessoa que quando fala gesticula muito, utiliza muito as mãos, igual eu em todas as aulas aqui com vocês. Então o sinestésico, ele é muito prático, ele quer fazer, ele gosta de fazer e precisa fazer para aprender. O que nós sinestésicos podemos fazer? Uma aula de inglês, por exemplo, o professor tá lá explicando, ok. Enquanto o professor tá explicando, eu tô ouvindo, eu vou fazer tudo ao mesmo tempo. Eu tenho que ver o professor, ouvir o professor, fazer as minhas anotações, tentar já colocar em prática. Então, é um tipo de pessoa que não pode ficar só ouvindo a aula. Não vai entrar nada, vai chegar num momento que não vai entrar mais nada. Então, se você se encaixa nesse sinestésico, como eu disse, para quem perdeu o início, eu vou deixar aqui depois um link de um teste para vocês fazerem, para vocês verem se são auditivos, sinestésicos, se são visuais, tá? Então, o sinestésico, ele pode ouvir a aula, mas sempre pausar para poder colocar em prática. Então, se na aula eu acabei de ensinar para vocês um verbo novo, já faz uma frase com aquele verbo, não fica esperando não. Pausa a aula, o bom do online é isso, né? Pausa a aula, já faz a frase escrita, falada, faça os seus próprios exemplos. Isso é colocar em prática. Entender em qual estilo você se encaixa pode economizar muito tempo de estudo, né? Sim, muito tempo, muito dinheiro e muita energia. Às vezes a gente acha que não dá certo para aquilo. Deixa eu dar um gole aqui. Às vezes a gente acha que não dá certo para alguma coisa, mas é porque a gente está estudando de forma errada. E estudar de forma errada não quer dizer que o professor é ruim, que a metodologia é ruim, é porque não se encaixou para você. E quando você acha a maneira de estudo que se encaixa para você, pronto, as coisas vêm muito mais fáceis, muito mais rápidas. Então, você saber como que você se comporta estudando é importantíssimo, porque você vai economizar muito tempo, vai economizar muito dinheiro e você vai ver mais rápido a sua evolução. Isso vai te motivar muito mais a continuar também, tá? Então, como eu disse, quando eu estudava, eu achava que eu não ia conseguir aprender certas coisas lá na sala de aula porque eu tinha muita dificuldade de ouvir. Quando o professor colocava áudios, sem imagem, sem nada, só áudio, parecia que eu não tava entendendo nada, parecia que só tava falando assim, blá, 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 blá. E eu achava assim, gente, eu não tô entendendo inglês. Mas não,
Eu sou assim com qualquer coisa. Você pode vir conversar comigo. Se eu não concentrar em você, se eu não concentrar em alguma outra coisa pra me dar um suporte, eu não escuto nada do que você tá falando. Aí às vezes eu só tô assim balançando a cabeça, mas não tá entrando nada. Então é qualquer idioma. Quando a gente entende isso, fica muito melhor porque a gente vai arrumando mecanismos pra aprender mais fácil. Certo? Então, os sinestésicos, eles precisam disso, de prática. Então, coloque em prática o que você aprende já logo. Faça suas frases, fale em voz alta. O sinestésico, ele precisa muito disso. Ele gesticula muito. É muito bom aprender com jogos, né? Aquela questão ali lúdica, né? Que a gente acha que serve só para criança. Não serve só para criança, não. Muitos dos adultos aprendem muito bem assim também, né? A Pamela falando que fala sozinha também. Estamos juntas. Eu falo muito sozinha. Eu sempre falo, gente, meu nome é composto, não é à toa. Pra quem não sabe, eu chamo Bruna Luiza, né? Eu coloquei só Bruna Raftopoulos porque meu nome é muito grande. Bruna Luiza Chaves Raftopoulos. Aí eu brinco e falo assim, gente, se vocês verem eu falando sozinha, eu não tô falando sozinha. É a Bruna conversando com a Luiza. A gente tá em reunião, né? Resolvendo coisa de trabalho, tá? Então, tá tudo certo conversar sozinho. Se você observa que é algo que faz bem pra você, fale muito sozinho inglês. Você vai aprender, muito melhor e mais rápido, tá? Então, nós sinestésicos aprendemos muito com jogos, com brincadeiras, com falando sozinho, falando em voz alta, fazendo as próprias experiências, né? Faça seus próprios exemplos, mude as frases que eu ensinar pra vocês. Por isso que é uma estratégia que eu utilizo nas aulas para vocês. É por isso que lá no canal Bruna Raftopoulos, que tem aulas toda semana, 3 vezes por semana, toda semana tem 3 aulas novas de inglês para vocês. Por isso que as aulas são diversificadas, para eu conseguir atender o maior número de pessoas. Se você aprende melhor com música, se você é auditivo, tem aula com música para você. Se você é mais sinestésico, tem exercício prático lá nas aulas, tem jogos, tem brincadeiras que eu ensino para você aprender mais fácil. Se você deu uma travadinha, se você é melhor com estímulos visuais, todas as aulas eu coloco bastante imagens, tem vídeos, coisas coloridas, as letras coloridas para poder te estimular, você que é visual. Se você aprende melhor lendo e escrevendo, tem aulas com textos, histórias, contos também lá no canal, que é o nosso Once Upon a Time. Então tem aulas de inglês lá no canal Bruna Raftopoulos para todos vocês. Não importa se você é visual, auditivo, sinestésico, leitor, qualquer estilo de aprendizagem tem uma aula que vai encaixar melhor para você. Teacher, mas o ideal não seria eu fazer todas? Sim, mas se você fizer mais as aulas que encaixarem melhor no seu estilo de aprendizagem, você vai aprender muito mais e muito mais rápido. Tem coisa que a gente não tem como fugir. Para eu me tornar professora de inglês, eu precisei aprender a concentrar para ouvir um pouquinho melhor que fosse. Eu precisei treinar isso, ok. Mas não é a melhor maneira que eu aprendo. Então eu uso e abuso da outra maneira que eu aprendo melhor. Entenderam? A gente não vai isolar uma e fazer só outra, mas a gente pode enfatizar mais aquela que fica melhor pra gente, aquela que dá mais certo pra gente, ok? Tem um último estilo de aprendizagem nessa teoria, que é novo, que eles falam que é a pessoa que é multimodal. São as pessoas multimodais. O que são essas pessoas? São as pessoas que elas se adaptam muito bem em qualquer estilo de aprendizagem oferecido. Olha que sortudo, né? Que pessoa amada por Deus, esse multimodal. A pessoa, ela aprende de qualquer jeito, ela tem facilidade em se adaptar. Então, se hoje é uma aula com música, ela vai se adaptar e vai conseguir fazer aquela aula bem. Se é uma pessoa se é uma aula com jogos, que é muito bom para um sinestésico, o multimodal vai se adaptar e vai aprender bem naquela aula. Então, os estudiosos, os teóricos, já conseguiram identificar que tem pessoas que são assim. Ela não tem um estilo predominante, ela se adapta ao meio. Então, é uma pessoa muito mais flexível, tanto
na vida, no trabalho, quanto na aprendizagem também, tá certo? E aí a gente tem uma segunda teoria, que é a teoria Kolbe, que ela é um pouco menos assim palpável, digamos assim, ela é mais subjetiva. Mas eu vou explicar para vocês. Tem uma outra teoria que fala dos estilos de aprendizagem de uma outra forma, tá? Então, ela tem 4 estilos de aprendizagem também. A primeira, ela fala que são pessoas adaptadoras e acomodadoras. Então, são esses 2 nomes, ou adaptadores ou acomodadores. O que são essas pessoas? São pessoas próximos ali dos sinestésicos, as pessoas que aprendem mais com atividades práticas, experiências, coisas que elas mesmo podem fazer, colocar a mão na massa, exercitar o próprio corpo, são pessoas que se identificam muito com prática, tá? Então, teoria é muito difícil para essa pessoa assimilar, aprender somente a teoria. Ela precisa muito da prática. E aí, esse perfil de pessoa aprende muito com as tentativas, né? Ela vai tentando, vai fazendo as próprias experiências, tentando encaixar o que ela entendeu para reforçar na memorização. Então, um aluno que é assim, ele pega muito as frases e tenta mudar, faz as suas próprias conversas, seus próprios diálogos para conseguir memorizar e aprender aquilo melhor, tá? Então, é uma pessoa que fala, alterei. É uma pessoa que ela se dá muito bem igual o sinestésico, com prática, com conversa, falar sozinho, tá? Nesse contexto eu sinto falta de conversação. Sim, vou falar um pouquinho disso, tá? Porque é uma coisa que eu sentia falta também quando eu estudava, mas eu ensino para os meus alunos hoje como driblar isso pra gente aprender inglês. Porque pessoas que são adaptadores, que são sinestésicos, gosta muito desse contato, aprende muito assim, conversando com o outro, né? E no inglês a gente precisa de conversação, mas a gente pode treinar e aprender sozinho. Vou falar isso daqui a pouquinho. Os assimiladores é o segundo grupo de pessoas dentro da teoria Kolbe. É o perfil que prefere trabalhar com teoria. Então ele é o contrário aí dos adaptadores. Os adaptadores precisa da prática, da experiência. Os assimiladores gostam muito da teoria. Então é uma pessoa que aprende muito com o professor ensinando apenas. É uma pessoa que consegue pegar ideias abstratas. Se a gente estiver conversando e simplesmente explicar para a pessoa, ela aprende muito mais fácil. O adaptador, ele precisa mais de algo mais palpável. Ele precisa enxergar de forma palpável aquilo que está sendo explicado. O assimilador não. Com a teoria, com uma ideia abstrata, ele consegue aprender tranquilamente. O terceiro grupo de pessoas dentro dessa teoria são os divergentes. São pessoas que têm uma criatividade e uma imaginação muito forte, muito aguçado. Então são pessoas que trabalham muito com ideias novas, filosofia, teorias também. Então é uma pessoa que aprende muito com as observações. É uma pessoa muito observadora, ela escuta a ideia das outras pessoas e consegue assimilar bem. Já o convergente, ele tem maior facilidade na parte prática dessas ideias, na aplicação prática dessas ideias. Então, são pessoas que tendem a ter uma facilidade na hora de tomar decisão, resolver problemas. Então, são pessoas aí que gostam muito de coisa técnica, porque é a aplicação da teoria, né? Então, ela gosta muito de coisa técnica, fórmulas, estruturas, expressões, né? Coisas assim que são bem aplicáveis. São pessoas que se dão muito bem, por exemplo, aí nas áreas de projetos, engenharia, arquitetura. Então, são pessoas que têm essas facilidades. Então, são duas teorias diferentes que dividem as pessoas em 4 grupos para explicar qual a melhor forma da gente aprender, tá? Então, a teoria Kolbe, ela tem os grupos que são parecidos com a da teoria Vark, né? Então, a gente consegue juntar os dois aí. Então, geralmente, quem é sinestésico, ele tende mais para o lado adaptador da outra teoria. Quem é
visual atende muito nos convergentes que eu acabei de falar. Então, tem as assimilações dos dois grupos, sim, tá? Então, saber isso é muito importante. E como que eu vou saber? Como eu disse, uma forma excelente da gente descobrir é com os testes que os psicólogos aplicam, tá? Então, tem psicólogos aqui na internet que disponibilizam testes, tem psicólogos que fazem atendimento online e aí aplicam esses testes. Quando eu fiz o meu, que eu realmente atestei que eu era sinestésica, eu fazia terapia com a psicóloga e aí eu pedi. Porque eu falei que eu tinha uma dificuldade de concentrar. Na verdade, eu nem pedi o teste. Ela indicou o teste a partir da minha dúvida, né? A partir do meu problema que eu trouxe pra ela. Eu falei que eu tinha dificuldade de concentrar em algumas coisas na aula da faculdade, em alguns estudos. E aí ela aplicou esse teste e me ajudou a entender como que eu poderia estudar melhor. E aí, entendendo, conhecendo, sabendo que tinha esse universo de estilos de aprendizagem, eu trouxe para os meus alunos para facilitar a vida de vocês, né? Estudar inglês não é algo fácil, mas pode ficar mais fácil se a gente pega a maneira de estudar melhor pra gente, tá? Então, voltando aqui na questão aí que a Pamela falou, que ela sente falta de conversação. Sim, os grupos, né, os sinestésicos, por exemplo, são as pessoas que sentem mais falta de conversar, de ter esse contato. E aí eu senti essa falta, porque eu sou sinestésica. E quando eu estudava, não tinha ninguém para praticar comigo, não tinha ninguém. Ninguém da minha família sabia falar inglês, ninguém dentre os amigos, eu não tinha contato com ninguém. Então, assim, do meu grupo familiar, eu fui a primeira a aprender inglês. Depois eu fui tentando difundir, né, meus primos, meu afilhado, meu marido, que na época era meu namorado, eu comecei a ensinar, ele aprendeu inglês comigo. Então, hoje eu tenho um grupinho maior, né? Eu tenho amigos que fazem aula comigo, amigos que fizeram aula em outro curso, enfim. Então, hoje eu tenho um grupo de pessoas que eu sei que falam inglês. Quando eu comecei a estudar, não tinha ninguém. E aí, o que eu fazia para poder praticar a conversação, já que eu precisava e sentia falta disso? Conversava sozinha. Teacher, mas isso é possível? Sim, é completamente possível para treinar a sua conversação. Primeiro, você, para falar bem, você precisa ouvir muito. Então, é o primeiro ponto. A gente acha que a gente vai aprender a falar inglês falando. Não. A gente aprende a falar inglês ouvindo. Então, a gente precisa ouvir muito. E para ouvir muito, basta você assistir aulas, pegar vídeos, áudios. Isso eu disponibilizo tudo lá no canal Bruna Raftopoulos, no canal no YouTube. Tem também na plataforma Be Ready para os meus alunos. Então, você tem uma infinidade de áudios para você treinar. Ah, ok, estou treinando. Como que agora eu vou treinar a minha fala? Falando. E para isso você não precisa de alguém para conversar. Olha o que eu fazia quando eu era criança, que eu comecei a estudar inglês. Os sinestésicos, mas isso serve para todo mundo, tá? Pra gente treinar conversação. Mas ele aprende muito com jogos, com brincadeiras. E aí, o que eu fazia? Eu fazia as minhas próprias brincadeiras para treinar o inglês. Então, por exemplo, eu fazia talk shows, eu fazia programas de entrevista. E aí eu era a entrevistadora e a entrevistada. E aí eu fazia vozes diferentes, eu era o homem e a mulher, eu era uma criança e um adulto. Simulava entrevista de emprego, nunca tinha participado de uma entrevista de emprego, mas eu simulava. Esses programas de pergunta e resposta, de entrevista... brincava de sala de aula, então eu aprendia lá na escola e aí eu dava aula para os meus bonecos, para os meus brinquedos, tentava dar aula para minha mãe, para o meu avô, para o cachorro, e nisso eu fui aperfeiçoando a minha fala. Então, para você aprender a falar inglês, você não precisa ter alguém para falar inglês com você todo dia, toda semana, não é necessário. Você pode e deve praticar sozinho, existem várias maneiras. Tem aulas que eu explico melhor isso, dou dicas melhores, tá? Então não vou aprofundar muito, já que a aula de hoje é pra gente descobrir o estilo de aprendizagem nosso, como que a gente aprende melhor e mais fácil. Mas tem outras aulas e eu posso trazer
uma live aqui para vocês também, se vocês quiserem, sobre esse assunto. Como que a gente pode praticar melhor a nossa conversação, mesmo estudando sozinho, mesmo não tendo colegas de sala de aula, pessoas na família que falam inglês, enfim. Como que a gente pratica aí com técnicas simples, como que a gente faz para praticar sozinho. Então, a gente pode e deve fazer isso. A gente aplicando essas técnicas, coisas simples que a gente faz, muda muito o nosso estudo e pode acelerar muito mais também. Então, por isso que muitas pessoas reclamam. Ah, eu estudei 5 anos e eu não falo nada. Às vezes, a pessoa estudou 5 anos, às vezes ela até se empenhou mesmo, estudou mesmo, mas não utilizou as ferramentas corretas para ela, tá? Como eu disse nos stories ontem, não existe uma ferramenta milagrosa, não existe uma técnica milagrosa que vai fazer todo mundo aprender inglês com aquela técnica, mas existe uma técnica perfeita para você, isso eu te garanto. E aí nas minhas aulas eu ajudo os alunos a perceberem isso. Como eu disse lá no canal no YouTube, tem aulas diversificadas. O meu método de ensino é justamente para isso. O forte do método é ter uma diversificação de aulas, de jeitos, de maneiras de explicar o mesmo conteúdo para que você se adapte melhor naquele e consiga aprender melhor, tá? Então, eu disponibilizo lá, vocês podem ver todas as aulas e as que mais agradarem, o estilo que mais agradar, foca mais nele que ele vai te ajudar mais, tá? Você vai evoluir mais rápido e melhor, ok? Então, esses são os estilos de aprendizagem com técnicas simples que a gente pode incluir no nosso estudo. E como eu disse no início, quem perdeu é no estudo de qualquer coisa, tá? Você se conhecendo, você pode aplicar no seu estudo do ensino de inglês, na faculdade, na escola, e ensino fundamental, ensino médio, num esporte, num curso de artesanato, enfim, qualquer coisa que você precisar aprender, que você estiver estudando para aprender, estudando para uma prova de concurso, estudando sozinho, estudando na sala de aula, qualquer coisa, de qualquer forma que você estiver aprendendo, se você se conhecer, você vai conseguir achar uma maneira melhor para você estudar, ok? Então, primeira coisa, se observe. Observe qual a maneira que você aprende melhor. Qual que fica mais fácil? Ah, eu entendo melhor quando é explicado assim. Ou eu consigo memorizar quando eu faço assim. Se observe. Pare um pouquinho para você estudar. Quando você estiver estudando, pare um pouquinho para ver como que você está estudando. Como eu disse lá no canal, observe as aulas. Nossa, eu gostei mais da aula com música do que da aula de gramática. Ah, eu gostei mais da aula de texto. Então, observa como que você está estudando. Qual as maneiras que te agrada mais, que facilita mais. Depois que você fez isso, faz o teste para ficar mais fácil. Eu vou deixar linkado aqui um teste para vocês fazerem. Eu vou ver se eu consigo salvar essa live e deixar lá no YouTube para vocês verem de novo, se vocês quiserem anotar esses pontos para poder realmente achar qual que é o estilo de aprendizagem melhor para vocês. Eu vou tentar deixar salvo lá no YouTube para vocês e vou deixar o link de um teste para vocês fazerem sobre a teoria VARC, para vocês verem se vocês são visuais, auditivos ou sinestésicos, tá joia? Então, primeiro se observe. Quando estiver estudando, observe como que você está aprendendo aquilo. Qual que é a maneira que você aprende melhor, qual que você entende ou memoriza melhor e mais fácil. E depois faz o teste, tá? E quando fizerem o teste, me contem, que eu quero saber. Vocês, meus alunos, o que vocês são? Me contem aí, posta no story, marca a teacher, que eu quero saber o resultado do teste de vocês e da observação de vocês também. Começa a observar e conversa comigo. A gente pode bater um bate-papo e tentar achar juntos aí as melhores maneiras para vocês aprenderem, ok? Leandro, muito interessante, eu não sabia disso. Pois é algo que faz muita diferença para quem está estudando, para quem está aprendendo e para quem está ensinando também, né? Você disse que é teacher também, né? Então, olha lá
de aplicar nas suas aulas faz muita diferença, tá? Viu, colega de profissão? Então, faz muita diferença para nós professores, mas para nós estudantes também, né? Professores somos eternos estudantes, então, ótimo. Pamela, quero ser sua aluna. Que ótimo! Fico imensamente feliz. Seja muito bem-vinda. A gente pode conversar aí melhor, mas já começa a ver as aulas lá no YouTube, porque, de qualquer forma, quem assiste as aulas lá no YouTube são meus alunos também. São tratados aí com o mesmo carinho, com a mesma dedicação, mas também temos o curso Be Ready, uma plataforma exclusiva com aulas exclusivas para os alunos. Mas, de qualquer forma, já seja muito bem-vinda e já pode se considerar minha aluna, com certeza. Tá joia? Então, quando fizerem o teste ou quando tiverem esse resultado da observação de vocês, me conte. Pode me marcar nos stories, pode deixar nos comentários dos vídeos, dos posts que eu deixo aqui no Instagram, que eu quero saber o resultado de vocês. Com certeza vocês vão aprender muito mais fácil, muito mais rápido, vai valer muito a pena esse tempinho que vocês vão tirar para observar, para planejar o estudo, para fazer o teste. Vale muito a pena porque vai acelerar o estudo de vocês, tá joia? Então, essa foi a nossa live de hoje. Como eu disse, eu tive alguns probleminhas com o celular nas últimas lives. Teve live que eu não consegui deixar salva, então eu espero conseguir deixar essa aqui salva. Então eu vou tentar, se eu conseguir, eu vou deixar salva aqui no Instagram e lá no YouTube também, para vocês reverem, anotarem o que for preciso referente a isso. E se tudo der certo, semana que vem temos live de novo. Tá bom? Então eu vou pensar aí num próximo tema bacana. Talvez eu pense em alguns temas e deixe num quiz lá, numa enquete, para vocês votarem e me ajudarem a escolher o tema da próxima live semana que vem. Tá joia? Então, eu espero que todos tenham um ótimo dia. Have a great day today. And I hope I see you again in our next class. Eu espero ver vocês novamente na nossa próxima aula. Thank you so much, teacher. I thank you, Leandro. I thank you, teacher. Have a nice day too. Todos um ótimo dia and I see you again soon. Vejo vocês de novo em breve, ok? Have a nice day. Bye bye.